Seja muito bem-vindo ao canal, o lugar para testar seu aprendizado. E no vídeo de hoje vamos testar seus conhecimentos específicos para técnico judiciário do Tribunal de Justiça, com questões retiradas da prova aplicado pela Banca Consulplan ao Tribunal de Justiça do Maranhão. Já pega papel e caneta para anotar seus acertos, e se precisar pause o vídeo para analisar a questão e responder, e vamos para a primeira questão agora. Pereira foi nomeado servidor público para atuar na Divisão de Inteligência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, TJMA. Como todo novo funcionário, ao ingressar numa organização, a sensação é de estar acessando um novo mundo desconhecido, cheio de surpresas e que passará a fazer parte da sua vida. A organização deve prover todas as condições para que o novo membro se sinta integrado e conheça todos os elementos que compõem a sua cultura organizacional. Sobre as práticas e os comportamentos associados à cultura organizacional, preencha aqui com uma opção baixa um processo de aprendizagem permanente que começa quando o indivíduo entra na organização e que continua até a sua saída, envolvendo a aquisição de conhecimento social e as experiências para realizar um trabalho específico e se adequar aos aspectos culturais da organização. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. A percepção. B. A socialização. C. O empoderamento. D. A gestão de conflitos. Anote seus acertos e me conte no fim do vídeo quantas você acertou, adorarei saber. Correto. Letra B. A socialização. A norma ISO 9000 apresenta 8 princípios de gestão da qualidade. Um princípio é uma crença ou regra fundamental e abrangente para conduzir e operar uma organização, visando melhorar continuamente seu desempenho a longo prazo, pelo foco nos clientes e ao mesmo tempo encaminhando as necessidades de todas as partes interessadas. Com base nos 8 princípios de gestão da qualidade, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, o princípio do envolvimento das pessoas tem como aplicação a construção de um ambiente inovador e criativo que contribua para a realização dos objetivos da organização. Segunda, o princípio da abordagem sistêmica para a gestão tem como benefício fornecer um melhor entendimento de papéis e responsabilidades para alcançar objetivos comuns, reduzindo barreiras funcionais e melhorando o trabalho em equipe. Terceira, o princípio da melhoria contínua indica que decisões eficazes são baseadas na análise de dados e informações precisas, confiáveis e suficientes. Quarta, o princípio da liderança está ligado à criação e manutenção de um ambiente interno, no qual as pessoas possam estar totalmente envolvidas no propósito de atingir os objetivos da organização. Está correto o que se afirma apenas em A. Terceira, B. Primeiro e segunda, C. Primeiro, segunda e quarta, D. Segunda, terceira e quarta. Compartilhe esse vídeo com amigos que irão prestar concurso assim como você, para eles testarem seus conhecimentos. Correto. Letra C. Primeiro, segunda e quarta. É de suma importância que o técnico judiciário desempenhe suas funções primando pela excelência no atendimento ao público em geral. Para isso, faz-se necessário conhecer e saber operacionalizar os sistemas do processo judicial eletrônico, os sistemas de controle de processos administrativos, além dos demais sistemas eletrônicos do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. A constante busca de aprimoramento desses sistemas vai ao encontro do que se denomina gestão pública empreendedora. A esse respeito, assinale a afirmativa incorreta. A. Ter iniciativa, gerar ideias e inovações, correr riscos calculados. Agir com liderança e comprometimento são alguns comportamentos empreendedores que todas as pessoas possuem em potencial, que podem ser mais ou menos estimulados e desenvolvidos dependendo da mentalidade e dos interesses dos governantes ou dos gestores públicos. B. A noção de empreendedor passou a ser tratada de forma ampla e em diferentes setores, como alguém que cria e se responsabiliza por determinado trabalho ou empreendimento. Essa noção de empreendedor pode auxiliar no entendimento e em uma possível resposta ao questionamento sobre o porquê de um órgão público ser mais eficiente que outros. C. O setor público é composto por organizações da administração pública direta e indireta, nas quais servidores concursados convivem com funcionários terceirizados e com ocupantes de cargos públicos de livre nomeação. Todas as pessoas que atuam em organizações públicas apresentam comportamentos diferenciados e, por isso, são chamados empreendedores públicos. D. Os empreendedores não são apenas as pessoas que criam e atuam em organizações privadas.
As pessoas agem como empreendedoras independentemente da organização, do ambiente ou do setor produtivo. Os empreendedores, ao identificar e coordenar oportunidades, agem para atender necessidades que podem ser individuais, coletivas ou de interesse público. Correto. Letra C. O setor público é composto por organizações da administração pública direta e indireta, nas quais servidores concursados convivem com funcionários terceirizados e com ocupantes de cargos públicos de livre nomeação. Todas as pessoas que atuam em organizações públicas apresentam comportamentos diferenciados e, por isso, são chamados empreendedores públicos. Sobre governança e accountability na administração pública, assinale a afirmativa incorreta. A governança pública está relacionada à legalidade e à legitimidade das ações, mais que um rígido valor, em que a interação entre o contexto público e o social representa um papel crucial. B. O termo accountability tem uma tradução específica para o português, responsabilidade. Por isso, tornou-se fator importante no setor público para a implementação das políticas públicas e para a continuidade do Estado. C. A governança pública é um complexo de princípios e atividades envolvendo a gestão no setor público para a sociedade. Nesta perspectiva, a governança pública não é somente uma questão de aumento de efetividade, mas também de guardar a legalidade e a legitimidade. D. O termo accountability decorre do padrão de relacionamento entre governo e cidadão, estando seu conceito pautado na relação de interesse do Estado e das necessidades do cidadão. Dessa maneira, a administração pública e as ações governamentais que envolvem esse vínculo devem estar alinhados à filosofia da accountability. B. O termo accountability tem uma tradução específica para o português, responsabilidade. Por isso, tornou-se fator importante no setor público para a implementação das políticas públicas e para a continuidade do Estado. Sobre orçamento público, conceitos e princípios em regra, nenhuma parcela da receita pública poderia ser reservada ou comprometida para atender a determinado gasto. A proibição da vinculação da receita de impostos foi estabelecida com o objetivo de manter a discricionariedade da administração na alocação das receitas públicas aos gastos públicos. Nesse sentido, é vedada a vinculação de receita de impostos destinados à realização de atividades de administração tributária. B. Realização de ações e serviços públicos da área da saúde e ensino. C. Prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita. D. Subvenção de fundo de desenvolvimento econômico, voltado para o estímulo de projetos culturais prioritários da União. D. Subvenção de fundo de desenvolvimento econômico, voltado para o estímulo de projetos culturais prioritários da União. A lei federal que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e para o controle dos orçamentos e balanços dos entes federativos classifica as despesas em diferentes categorias econômicas. As dotações orçamentárias a serem utilizadas para o planejamento e para a execução de obras são consideradas: A. Investimentos. B. Despesas de custeio. C. Inversões financeiras. D. Transferências correntes. Deixe seu like, curta o vídeo, isso ajuda e muito nosso canal. Correto. Letra A. Investimentos. As leis orçamentárias passam anualmente por uma sequência de fases em que diferentes atores exercem papéis estabelecidos previamente em lei. Nesse sentido, assinale a afirmativa correta a respeito do ciclo orçamentário. A. O Poder Executivo jamais poderá alterar a proposta orçamentária de outros poderes. B. Compete ao Poder Executivo elaborar, aprovar e fiscalizar a execução das leis orçamentárias. C. O Poder Legislativo tem, entre algumas de suas prerrogativas, receber, discutir, emendar e aprovar as leis orçamentárias. D. O ciclo orçamentário se limita à elaboração da proposta orçamentária, à apreciação da proposta orçamentária pelo Legislativo e à execução do orçamento.
C. O Poder Legislativo tem, entre algumas de suas prerrogativas, receber, discutir, emendar e aprovar as leis orçamentárias. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de Nova York e seu protocolo facultativo, de 30 de março de 2007, foi aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo número 186, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, e ratificada e promulgada pelo Decreto Presidencial número 6.949 de 2009. O decreto presidencial acarreta 3 efeitos básicos: promulgação da Convenção, publicação oficial de seu texto e a executoriedade do ato internacional, que passa a vincular e a obrigar sua observância no plano interno. Sobre a vigência no plano interno da Convenção aludida, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e a sua cidadania. Assinale a afirmativa correta à luz da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A qualquer normativa internacional ratificada pelo Brasil será sempre internalizada como norma infraconstitucional, como uma lei ordinária, já que inexistente previsão constitucional em sentido diverso. B. Como a normativa aludida trata de direitos humanos e foi aprovada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Tal convenção é equivalente às emendas constitucionais. C. A convenção aludida foi internalizada como lei ordinária, o que ocorreria mesmo que tivesse sido aprovada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, por não se tratar de emenda constitucional e inexistir previsão constitucional em sentido diverso. D. A Convenção Internacional em análise equivale à emenda constitucional, independentemente do quórum de aprovação, já que, por versar sobre direitos humanos, consubstancia verdadeiro direito fundamental a integrar o rol do artigo 5º da Constituição Federal, 88, na medida em que a própria Constituição afirma que os direitos e garantias expressos nela não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Se precisar, pause e releia para responder. Correto. Letra B. Como a normativa aludida trata de direitos humanos e foi aprovada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, tal convenção é equivalente às emendas constitucionais. Perseu, laborando como motorista de ônibus coletivo da empresa Flexa no município Alfa, atropela Heródoto, quando este tentava atravessar a via fora da faixa de pedestre em uma curva. Considerando a situação hipotética, assinale a afirmativa correta sobre eventual responsabilidade civil dos personagens envolvidos. A. Perseu certamente responderá subjetivamente, e apenas o município Alfa responderá objetivamente, nos termos da teoria do risco administrativo. B. Perseu e o município Alfa responderão subjetivamente por eventuais danos que tenham causado a Heródoto, de modo que é imprescindível a demonstração de culpa em sentido lato. C. Apenas Perseu responderá objetivamente por eventuais danos que tenham causado a Heródoto, de modo que é prescindível a demonstração de dolo ou culpa, devendo cingir-se o conjunto probatório à demonstração do nexo causal e do dano. D. A empresa de ônibus Flexa responderá objetivamente pelos danos causados a Heródoto, em razão da teoria do risco administrativo, que tem assento constitucional, por ser prestadora de serviço público, ao passo que Perseu apenas responderá subjetivamente em ação de regresso nos casos de dolo ou culpa. Já se inscreveu no canal? Se inscreve agora para não perder os próximos vídeos. Correto. Letra D. A empresa de ônibus Flexa responderá objetivamente pelos danos causados a Heródoto, em razão da teoria do risco administrativo, que tem assento constitucional, por ser prestadora de serviço público, ao passo que Perseu apenas responderá subjetivamente em ação de regresso nos casos de dolo ou culpa. Sobre as variadas concepções ou acepções a serem consideradas para conceituar o termo Constituição, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, no sentido político de Carl Schmitt, a Constituição se aloca no mundo do dever ser, e não no mundo do ser, caracterizando-a como decorrência da vontade racional do homem, e não das leis naturais. Segunda, do ponto de vista material,
o que vai definir se uma norma é constitucional é o seu conteúdo, pouco importando a forma pela qual essa norma foi introduzida no ordenamento jurídico, se dentro ou fora do texto constitucional. Terceira, no sentido jurídico associado a Hans Kelsen, a Constituição de um país é uma decisão política fundamental, estrutura e órgãos do Estado, direitos individuais, vida democrática, etc., decisão concreta de conjunto sobre o modo e forma de existência da unidade política, diferenciando-a de leis constitucionais, que são os demais dispositivos inscritos no texto do documento constitucional. Quarta, no sentido sociológico associado ao alemão Ferdinand Lassalle, a constituição de um país é, em essência, a soma dos fatores reais do poder, forças políticas, econômicas e sociais que regem a sociedade, sendo esta a constituição real e efetiva. Está correto o que se afirma apenas em A, primeiro e terceira, B, segunda e quarta, C, terceira e quarta, D, primeiro, segunda e terceira. Correto, letra B, segunda e quarta. Analise as seguintes situações hipotéticas. Primeiro, Zorobabel, servidor público de autarquia estadual, ao ser investido no mandato de senador, ficará necessariamente afastado de seu cargo público, enquanto, nessa condição, bem como seu afastamento será contado como tempo de serviço no cargo para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Segunda, Salatiel, servidor público do Poder Judiciário do Estado Z, ao ser investido no mandato de governador, ficará necessariamente afastado do seu cargo público, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, bem como seu afastamento não será contado como tempo de serviço no cargo para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Terceira, Golias, servidor de Fundação Pública Federal, ao ser investido no mandato de prefeito do município Z1, ficará necessariamente afastado do cargo público, sendo-lhe facultado optar pela remuneração, bem como seu afastamento será contado como tempo de serviço no cargo para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento. Quarta, Josué, servidor público do Tribunal de Justiça do Estado X, ao ser investido no mandato de vereador, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, havendo compatibilidade de horários, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, ser-lhe-á obrigatório optar pela sua remuneração, bem como, caso seja afastado, o tempo de afastamento será contado como tempo de serviço no cargo para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento. Está correto o que se afirma apenas em A, primeiro, B, quarta, C, primeiro e terceira, D, segunda e quarta. Correto, letra A, primeiro. Os direitos e deveres individuais e coletivos são elementos essenciais do sistema jurídico, garantindo a proteção dos cidadãos e a ordem na sociedade. Nesse sentido, de acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988 sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a afirmativa correta. A. É garantido a todos o direito de acesso à informação, porém o sigilo da fonte é resguardado, quando necessário ao exercício profissional. B. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, inclusive, o trânsito em julgado. C. A livre manifestação do pensamento é um direito assegurado, permitindo que os indivíduos expressem suas opiniões, inclusive sendo facultado o anonimato. D. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, ou convicção filosófica ou política, exceto ao invocar essas razões para se isentar de obrigações legais impostas a todos e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei ou judicialmente. Correto, letra A. É garantido a todos o direito de acesso à informação, porém o sigilo da fonte é resguardado, quando necessário ao exercício profissional. No contexto do ordenamento jurídico, o Poder Legislativo assume uma função central na criação e implementação das leis que regem a sociedade. Composto por representantes eleitos, o poder em questão desempenha um papel fundamental na expressão da vontade popular e na consolidação dos princípios democráticos.
quanto à abordagem que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 adota em relação ao poder legislativo, assinale a afirmativa incorreta. A. Deputados federais são escolhidos pelo sistema proporcional, e senadores pelo sistema majoritário. B. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. C. Cabe ao Congresso Nacional, independente da sanção do Presidente da República, autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos, bem como a pesquisa e lavra de riquezas minerais. D. Compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. A alternativa incorreta é a letra A. Deputados federais são escolhidos pelo sistema proporcional, e senadores pelo sistema majoritário. A Constituição Federal prevê que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Nessa toada, mais recentemente tivemos a edição de uma nova Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativo, a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Assim, acerca da nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133, de 2021, assinale a afirmativa correta. A concorrência na nova Lei de Licitações é modalidade licitatória obrigatoriamente utilizada para as contratações de grande vulto. B. O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. C. Na nova Lei de Licitações, a tomada de preços é a modalidade licitatória utilizada para a realização do registro dos preços apresentados pelos licitantes, permitindo futuras contratações. D. O concurso é modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de menor preço. Correto letra B. O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Os princípios jurídicos aplicáveis à administração pública são normas que conformam o chamado regime jurídico administrativo. Desse modo, em relação aos princípios que regem a administração pública, analise as afirmativas a seguir. 1. O princípio da legalidade possui a mesma dimensão, alcance e conteúdo tanto para os particulares quanto para a administração pública. Segunda, o princípio da publicidade confere ampla discricionariedade ao gestor público para selecionar quais atos podem estar resguardados pelo sigilo. Terceira, a vedação ao nepotismo no poder público não exige a edição de lei formal, uma vez que decorre diretamente dos princípios da administração pública contidos no texto constitucional. Está correto o que se afirma apenas em A. Primeiro, B. Segunda, C. Terceira, D. Primeiro e terceira. Está correto o que se afirma apenas na letra C. Terceira. Marta, moradora do bairro Laranjeiras, obteve o consentimento do município, dado por meio da edição de um ato administrativo de natureza discricionária, para fechar a rua de sua casa para a realização de uma festa junina com seus vizinhos, de modo a celebrarem essa festividade. Diante do caso narrado, o instrumento jurídico utilizado pelo município para a manifestação do consentimento é A. Autorização de uso de bem público. B. Servidão administrativa sobre bem público. C. Concessão de direito real de uso de bem público. D. Contrato administrativo para o uso de bem público. Correto letra A. Autorização de uso de bem público.
A administração pública se comporta e exterioriza sua vontade cotidianamente por meio da prática de diversos atos que, quando reúnem certas características, são denominados de atos administrativos. Destarte no tocante aos atos administrativos, bem como sua discricionariedade e vinculação, assinale a afirmativa correta. Há nos chamados atos discricionários, todos os elementos que o compõem, sujeito competente, motivo, forma, objeto e finalidade, são dotados de discricionariedade. B. O desvio de poder nos atos administrativos é um vício que afeta o elemento da competência, referindo-se aos casos em que o agente age fora das suas atribuições e com excesso. C. Nos atos administrativos conhecidos como vinculados, o legislador já realizou uma pré-seleção e pré-estipulou o conteúdo dos elementos que comporão os atos administrativos determinados legalmente. D. Pelo atributo da imperatividade dos atos administrativos, eles podem ser cumpridos independentemente da necessidade de uma determinação judicial, dividindo-se em privilégio de action de office, privilégio da ação de ofício, e privilégio do préalable, privilégio do prévio. Estamos próximos do fim, mas temos diversos vídeos para contribuir nos seus estudos, fique por aqui. Correto. Letra C. Nos atos administrativos conhecidos como vinculados, o legislador já realizou uma pré-seleção e pré-estipulou o conteúdo dos elementos que comporão os atos administrativos determinados legalmente. De modo a cumprir com os deveres constitucionais e legais, a administração pública necessita se estruturar de uma maneira organizada, que seja capaz de atender às demandas e aos anseios da coletividade. Em relação à organização administrativa, assinale a afirmativa correta. A. Os órgãos públicos são plexos de competências que não possuem personalidade jurídica. B. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público que podem prestar serviços públicos ou explorar atividade econômica. C. As sociedades de economia mista, por serem pessoas de direito privado, não se submetem à exigência do concurso público para a seleção de seus empregados. D. Conforme posição do Supremo Tribunal Federal, as fundações públicas são sempre de direito público, sendo incompatível com essa figura o regime jurídico de direito privado. Correto. Letra A. Os órgãos públicos são plexos de competências que não possuem personalidade jurídica. Espero que você tenha gostado do vídeo. Agora deixe nos comentários abaixo quantas você acertou. Adorarei saber. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal para mais conteúdo como este. E já curte e compartilha este vídeo para que mais amigos testem seus conhecimentos e se divirta. Obrigado por assistir. Aí, se você quer ter uma renda extra, procura um trabalho para complementar a sua renda, temos um brinde para você. Um curso gratuito de 4 aulas para lhe ensinar a ganhar dinheiro no marketing digital, começando do zero, link está na descrição. A única coisa que te peço em troca é que, se você gostou do conteúdo deste vídeo, então curta, e se gostou do canal, se inscreve no canal, e nos vemos nos próximos vídeos. Agora sim. Tchau, até a próxima.